Olá, olá, olá. Eu estou iniciando mais um registro a respeito da classe de Dreadnoughts. Essa classe é a classe que eu mais gosto do jogo, porque ela representa o poder máximo de cada facção. Existem todos esses Dreadnoughts aqui, e eu vou apresentar eles em ordem de facção. Menos essa nave principal aqui, ela não é Dreadnought. E a ideia dos Dreadnoughts ela é muito boa porque geralmente a gente cria facções inteiras, faz combinações de várias coisas e Zaz vai colocando. Porém, e se a gente concentrasse todo o poder e toda a estratégia em uma única nave? Então nasceu a classe dos Dreadnoughts. Naves que sozinhas, ó, essa por exemplo, massa 133 mil, e sendo que a frota ela ocupa 144 no máximo. E tem algumas naves mais pesadas. Deixa eu ver. Não, mais pra frente, ó. 139 mil, quase 140. Esse daqui ó, também quase 139. Tem algumas um pouco mais leves. Então assim, a ideia dessa classe ela é muito boa porque você, concentrando todo o poder em uma nave só, você consegue fazer combos muito impressionantes. E geralmente os Dreadnoughts eles têm acesso a todo o arsenal que a facção inteira tem, o que é muito bom. Bom, eles têm estatísticas bem altas, não chega a ser mais altas que uma frota inteira, elite de alguma nave, porém eles compensam isso com se você concentrar todo o poder numa coisa só, você só vai reduzir esse poder depois que destruir a nave. Ou se você tiver uma frota de várias naves espalhando esse poder, você destruiu uma nave, você já diminuiu o potencial dela. Destrói metade das naves, diminuiu metade do potencial delas, de dano e vida e etc. Então, essa é a vantagem. Além disso, alguns combos que você consegue fazer com itens especiais ficam tão fortes que mesmo a estatística sendo mais baixa do que uma frota inteira elite, ele ainda assim fica mais competente de lidar com problemas do que outras naves. Geralmente os Dreadnoughts são relativamente lentos, mas não tanto assim. Eu já apresentei sobre a colheitadeira para vocês, e ela como inimigo é muito poderosa. Ela como nave, pra gente utilizar, eu não coloquei a melhor das builds, não fiz a melhor das coisas aqui. Então, eu não vou apresentar ela novamente, até porque ela nem tá tão boa assim, ela não oferece grande potencial. Eu vou começar aqui com vocês com o Dreadnought Gigante. Ele é uma nave muito boa, eu gosto dele. E gosto de como que ele se caracteriza. Ele... eu vou mostrar a build aqui para vocês, né? Dos Dreadnoughts eu vou mostrar mais específico. Eu coloquei armas com modificador de elemento flagelo, porque existem outras dessa daqui, ó, sem ser do elemento flagelo. Mas por quê? Lembrando que ele é da Umbra. E a Umbra possui blindagem ablativa. E quando você coloca os elementos certos na blindagem ablativa, você faz com que elementos específicos deem recuperação extra. Então, tanto o cinético quanto o flagelo, além do dano normal da recuperação, eles vão dar uma recuperação extra. Então, como eu coloquei só dano de cinético e flagelo, então além da recuperação normal, todo o dano está sendo convertido de alguma forma em recuperação ablativa. Isso é muito importante porque
Vemos que a saúde dele é 190 mil, né, 191 mil, só que a blindagem é só 28 mil. Né? Então, eu também tentei colocar algumas resistências nele. E coloquei alguns itens especiais. Esse daqui pro dano flagelo. E esse daqui pra ele ser um pouco mais rápido e não consumir massa, né? Não aumentar a massa. Eu troco flagelo, eu troco recuperação flagelo por mais movimento. Tem alguns drones aqui também. Eu poderia ter colocado nível 1, porque o drone do 1 pro 2 aumenta muito a massa, ou do 1 pro 3 aumenta muito a massa também. Só que não é um aumento tão significativo de DPS, então acaba sendo desnecessário. Porém, eu não tinha farmado o drone nível 1. E, mais uma vez, eu foquei no flagelo, porque além dele ter um dano maior do que os outros, ele também entra naquela parte do dano flagelo, aumentar também a recuperação ablativa. Bom, tendo explicado tudo isso, existiria como eu aumentar mais ainda o potencial de dano dele, porém a massa dele já chegou no limite, então não tem muito mais o que adicionar aqui, não tem muito mais como fazer combos aqui. E infelizmente o potencial dele fica muito limitado por causa da massa. Os Dreadnoughts antigos têm esse problema de eles terem um limite muito baixo ou modificadores, né, que diminuem o peso das coisas muito baixos. Esse aqui, por exemplo, nem modificador tem de tirar a massa. É como outras naves têm aqui, ó. Ele tira a massa da arma ou da blindagem das coisas sem tirar os status dela. Ou seja, você meio que tá ganhando de graça uma parte da massa, né, retirada. Então é isso. Eu mostrei tudo para vocês. Vou usar essa frota com um nome engraçado em homenagem a uma pessoa muito querida. E tem alguns. Eu já postei o vídeo sobre todos os comandantes. E eu gosto muito de colocar ou o Centurião ou o Véu. Por mais que o Véu dê bônus de vácuo e tudo mais, eu não ligo muito para isso. Eu ligo para a velocidade da nave e para a aceleração. Por quê? Porque os Dreadnoughts em geral eles são mais lentos. Então esse bônus de velocidade que não fica marcado aqui na nave e a aceleração acabam ajudando. Mas isso é um tanto quanto irrelevante. Os Dreadnoughts são tão poderosos que basta você colocar algum comandante que tenha algum status interessante que já vale a pena. Entende? Então assim, tem como você maximizar e tudo mais, mas como é um vídeo de teste, eu vou deixar mais genérico mesmo. E é isso. Eu vou mostrar primeiro a aparência dele, depois eu vou mostrar realmente o poder que esse Dreadnought representa. Vocês podem ver que os Dreadnoughts têm um nível muito alto. Se vocês verem o vídeo da Umbra, as naves não têm um nível tão alto assim. Geralmente ficando em 90, 100, por aí. E o Dreadnought, 146. Mas se você for enfrentar uma frota de nível 146, você vai tomar uma surra. Porque o nível dos Dreadnoughts é propositalmente maior. Mesmo ele não tendo o poder desse nível. Eu não entendo por que os criadores decidiram isso, mas é o que temos para hoje. Eu vou mostrar para vocês. Olha só o tamanho dessa beldade. Enquanto isso, os esquadrões vão atacar.
Ele realmente faz jus ao nome, porque essa nave é colossal, ela é enorme. Realmente, um Dreadnought gigante é gigante. Ele tem esses detalhes que parecem bioorgânicos, vulcânicos até. E tem algumas partes que se mexem, se eu não me engano. Mas eu tenho certeza que o Leviathan, que é o próximo da Umbra, que eu vou mostrar, ele também é enorme e ele se mexe. Os Dreadnoughts têm essa característica. Eles são muito grandes, eles são muito poderosos. Mas agora vamos demonstrar de fato o poder deles. Se eu não me engano, ele não teleporta. Para vocês diferenciarem um Dreadnought que teleporta ou não, vai ficar perto do símbolo da facção dele uma bandeirinha com um círculo. E se tiver isso, ele teleporta. Se for apenas uma bandeirinha, não teleporta. Bom, eu vou usar outro Dreadnought para teleportar. Ou melhor, vamos usar uma nave mais bonitinha aqui. Ah não, esse teleportador aqui é avançado, não vai dar certo. Enfim. Os dois estão coligados, eu vou mandar sair do planeta e vou para algum setor de nível maior. Eu não vou enfrentar as colheitadeiras porque as naves são muito espalhadas e vai demorar um pouquinho. Na verdade, eu acho que eu vou demonstrar Dreadnought por Dreadnought, ao invés de ser simplesmente facção por facção. Fica mais explicado, assim. Lembrando que esse é o primeiro Dreadnought da Umbra, mas existem mais. Existem mais um, né, no caso. Porque a facção Umbra, Pharmacon e Altrium, elas têm 2 patamares de naves. Então, por isso que tem 2 Dreadnoughts. A Spectre também é assim. E depois disso, só a Aliança Vega, lá na frente, que tem 2 Dreadnoughts. E um deles, na verdade, nem é um Dreadnought de combate. Eu vou mostrar pra vocês mais tarde também. Ó, ele simplesmente destrói os alienígenas como se não fosse nada. Ó, o Reaper antigo invocando drones. Né, os drones específicos deles. Vai, foca, meu filho. E ataca as naves principais. Todos os Dreadnoughts têm uma resistência a estase muito grande. Sempre 100%. Então, acredito eu que só se você passasse de 100%, e os Dreadnoughts mais recentes têm como passar de 100% de dano de estase, né? Para realmente atrasar a velocidade dos Dreadnoughts. Então, assim, esses tiros aqui, teoricamente, eram para atrasar, se eu não me engano. Mas como ele é 100% resistente a estase, não existe tiro que faça ele ficar mais lento. E, ó, o poderoso Reaper antigo sumiu. Os Dreadnoughts são realmente muito fortes. Bom, mas isso é um nível 85, né? Vamos tentar ir para alguma coisa mais interessante. Vamos para Altrium.
Vamos pegar aqui esse nível 97. Sem pestanejar. Lembrando que a Umbra, no Pedra, Papel, Tesoura das facções, né, dessa tríade, a Umbra tem vantagem contra a Altarian. Mas não se engane, porque a Altarian tem escudos muito poderosos e tudo mais. Elas são realmente bem fortes, as naves. Mas nada que o gigante não deva conseguir vencer tranquilamente. Destruiu com facilidade aqueles Zeus. A velocidade realmente é o maior inimigo desse Dreadnought. Eu tinha que ter destruído as naves antes de elas conseguirem virar para trás. Flanquear o inimigo, o Dreadnought. Notem que a Dreadnought está atacando 2 tiros, mesmo eu tendo focado nesse daqui, porque tem um arco duplo e dentro do arco duplo ele dá 2 tiros. Então, dentro desse arco mais forte aqui, ele dá um tiro, como só tinha uma nave, mesmo eu tendo selecionado outra. Uma moedinha só tá bom. Eu vou pegar esses aqui para a Dreadnought, para vocês verem como que é também. Dentro de todo esse arco, ele dá um tiro. Dentro desse arco menor, ele dá um segundo tiro. Então, se ele tem 8 armas, dentro desse arco duplo, ele dá 16 tiros. Entende? É sempre o dobro. Então, é como se ele tivesse, nesse arco duplo aqui, ele tivesse armas extras só para esse lado. Então, isso faz inclusive os Dreadnoughts serem bem mais fortes do que parecem. Justamente porque eles conseguem dar o dano dobrado no foco deles, né? Na parte que é o foco deles de dano. Notem que a blindagem ablativa está recuperando conforme eu dou dano. Vai, não deixa descarregar. Foi. 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 E agora foi. Realmente são muito fortes. Obviamente, esse Dreadnought não foi feito para essa frota em específico, ele pode ter dado uma penadinha, né? Perdeu ali 5% de vida, mas vocês viram que não foi grande dificuldade, grande problema. Eu vou atacar uma frota aqui de nível maior e espero que ela dê conta. Uma
transportadora. Nossa, simplesmente. Ó, vocês viram que a nave tomou um tiro depois do Dreadnought parou de atirar nela. Ela na verdade tinha morrido, né? Deu um pequeno atraso. Ó. Nossa, o transportador evaporou. Sumiu. Tem mais naves. Daltrian. Ó, sumiu. É muito forte. Ó, as duas explodiram de uma vez só. Vamos lá, vem. Acabou. Já era muito forte. Então assim. É assim. O que o Dreadnought lida com as situações. Ele realmente é muito forte. Ele. O problema dos Dreadnoughts geralmente é o que? A velocidade. Como vocês viram, no momento que algo é muito rápido e fica flanqueando eles por trás, né, longe do arco de disparo, isso pode ser um probleminha para eles. Mas nada que seja muito grave dependendo do Dreadnought. Tem Dreadnought que ainda tem recursos que conseguem lidar com esse tipo de situação, sendo drones, sendo esquadrões, ou sendo um arco de disparo maior, ou simplesmente eles são mais rápidos no giro. Por falar em giro, eu vou girar ele novamente para vocês verem a aparência dele. Opa, girei pro lado errado sem querer. E enfim, temos essa beleza de magnitude gigante. Lindo. Geralmente os Dreadnoughts também têm habilidades especiais. Então é bem comum de se ver. Ó, completei uma missão aqui. É bem comum de se ver eles aqui nos modificadores, ó, cheiro de sangue. Ó, esse daqui é uma habilidade específica para quando algum inimigo está dentro do arco de disparo duplo e dá estase no inimigo, ó, 50%. Então o inimigo fica 50% mais lento em todos os movimentos, seja movimento frontal, seja lateral. Então é isso. E ele ainda ganha mais ablação ainda. Tanto normal quanto a flagelo, a extra por ser dano flagelo. Então é isso. E vocês viram que ele realmente recarrega muito rápido, basta ele conseguir acertar o inimigo. Então é isso. Vou encerrar por aqui a apresentação do Dreadnought gigante.